eu posso te falar com certa tranquilidade que revisar a tela é o que me traz a consistência, cara. Mas não tenha dúvidas, assim, desde 2020, cara, o tanto de jogo que eu já gravei, que eu já revisitei, que eu já olhei e que eu aprendi, cara, não tá escrito. Porque, cara, você faz, é igual você comentou, você faz o jogo, aí você vai pra planilha, e aí você comenta ali o seu PL, né, a stake que você usou e tudo mais, e bola pro próximo, né, bora pro próximo. Cara, você ter esse cuidado de olhar o jogo que você fez, e que eu brigo muito com os caras da comunidade, aonde estava seu mouse, aonde você estava clicando, você estava vendo Instagram na hora, você estava distraído, quantos jogos tinham na sua tela, né? Que eu... Fala rapaziada, tudo beleza? Gabica aqui na área para mais um Boteco do Clubão. Tô aqui juntamente com o Stefano para falar com o Bebeto Trader, tá? E antes de mais nada, tá? Já quero avisar que ele não vai aparecer por algumas questões pessoais, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de conhecer a trajetória dele, conhecer o conteúdo dele que a gente vai falar e, claro, muitos outros assuntos que a gente vai entrar aqui nessa resenha, nesse papo do Boteco do Clubão. Beleza? Antes a gente convidar ele para ele se apresentar, roda a vinheta, vamos começar. Lembrando sempre, pessoal, Boteco do Clubão, oferecimento da Betfair, link na descrição e comentário fixado para você criar sua conta. Antes de chamar o Bebeto, quero lembrá-los a vocês, ó, que vocês estão vendo aqui, o Stefano tá por aqui, ele acabou de cair, tá? Ó, bastidor aqui para vocês, hein? Mas ele voltou e vai ajudar eu nessa resenha, nesse papo aqui com o Bebeto. Salve, Stefano, tamo junto. Fala, Gabica, boa noite, galera. Boa noite, Bebeto. Agradecer também a participação e o convite aqui, né? Vai ser um papo de traders. Espero não atrapalhar, né? Não é muito a minha praia, mas tem umas perguntas legais aí que valem no âmbito das apostas gerais que eu espero que agreguem no conteúdo. Show demais! Agora apresentado, finalmente vamos falar com o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Bebeto Trader. E já quero avisar aqui todo mundo, pessoal, que eu e o Bebeto a gente se conheceu há pouco tempo. Eu conheci pelo seu conteúdo no YouTube, que a gente vai deixar o link aqui na descrição. E, cara, de verdade, parabéns mesmo aí pelo seu trabalho. Fica à vontade, seja bem-vindo. Fala, rapaziada, o Mister M do trade, né? Cara, um dia eu conto essa resenha porque que Bebeto não aparece por enquanto, mas, cara, muito obrigado pelo convite. Valeu demais pela moral e, como eu te disse nos bastidores aqui, e você comentou também, a gente já se conhece aí um tempinho ali, um viu um conteúdo do outro, né? Eu confesso que eu já via seu conteúdo e o conteúdo da galera aqui faz um tempão já, desde o início do trade, a gente vai trocando essa ideia também. Mas desde já agradecer o convite de vocês e, cara, vamos embora. Satisfação estar aqui. Primeira perguntinha, né? Claro, né? Por que Bebeto Trader? É óbvio que a gente sabe, tem a referência lá no teu canal, camisa 7 seleção, tá aparecendo pra galera aqui também. Mas conta um pouquinho dessa relação, né? Porque no momento que você vai criar um nome de canal, né? Eu sei que surge vários nomes e você escolheu um específico, cara. E é bem específico mesmo. Aliás, subestimado, Bebeto subestimado, hein? Cara, subestimadaço, né, velho? A galera fala muito do Romário 94, mas o Bebeto, cara, foi o Robin da parada ali, né? Mas, cara, assim, não tem uma história mirabolante por trás disso, né? Eu queria colocar o número 7 em si, né? E aí, cara, quem que é a referência número 7 ali do futebol hoje em dia é o Cristiano, né? Só que, sei lá, cara, por ser um cara tão midiático e acho que ter tantas páginas, né, relacionadas a ele em si, na hora de criar o Instagram ali, na hora de criar minhas redes sociais, eu pensei, putz, cara, acho que o Cristiano ele vai ficar meio diluído ali na galera que faz conteúdo sobre futebol. Às vezes as pessoas não vão entender um pouco sobre o que eu faço. Aí pensei, cara, no Marcelinho Carioca também, sou corintiano, É então. isso, aí sim, aí Aí o veio cara o ganhou meu Marcelinho respeito. na. É, cara, aí veio o Marcelinho na cabeça. E, cara, pesquisando, Bebeto. E, cara, eu gostei muito quando eu fui pesquisar a estética dos números ali, né? Eu vi os números de 94 ali e aquele número 7, falei, cara, esse aqui é bonitão.
E aí foi, quem que usava o CR? Ah, Bebeto. Falei, pô, vamos de Bebeto, então. E aí foi, cara. Ó, essas duas referências suas aí entrega a tua idade, hein, mano? É, cara. Marcelinho e Bebeto, papai. É, cara. Ó, eu sou de 95, mas... Ah, legal. Por exemplo, o Tetra eu não vi, né? O Uhum. Penta eu vi, eu era pivetão, eu vi. Mas o Tetra eu não vi. Mas como a gente vai se envolvendo com futebol e você tá, né, nas apostas aqui, você tá respirando futebol o dia todo, você fica meio nerd, né? Da bola, assim, vai pesquisar coisa antiga. E... E aí, assim foi, cara. 31 aninhos Ah, aí, velho. show demais, show demais. Stefano, fica à vontade aí, meu querido. Boa, a gente falou um pouquinho já do nome do canal e tudo, a gente vai ter mais espaço para poder comentar do canal, né, das estratégias ali, dos seus conteúdos e tudo mais, mas vamos começar do começo, assim, em termos de apostas, né? Como é que você conheceu o trading? Você já caiu no trading? Você começou pelas apostas? Como é que foi o começo da trajetória? Como que você conheceu, teve o primeiro contato? E também Cara, como que você foi progredindo, assim, o que foi te fazendo ver aquela luzinha no YouTube, tipo, pô, isso aqui funciona, né? Não é só uma esperança ou coisa do tipo. Conta pra gente aí um pouquinho dessa trajetória inicial. cara, legal, legal. Velho, eu acho que escanteios, cara. Não tem uma pessoa que eu conheça que nunca fez escanteio na vida, cara. Eu conheci as apostas, cara, lá em 2015, por meio de um cara que acho que tinha apelido de Colômbia, um negócio assim, velho, que o cara era bom de escanteio. Já E ouvi aí falar. vi no Instagram, cara. Ah, o método, acho que era funil de cantos, um negócio assim. E 2014, 2015, eu lembro que acho que era recém-Copa no Brasil, né? 2014, então. E nesse método aqui, cara, você aposta em escanteios que só precisa sair um canto no jogo e você vai ser lucrativo e piriri pororó, aí veio o Bet 365, né? E aí eu lembro de começar a ver jogos com essa pegada, assim, de começar a entender como que funcionava escanteio, como que saía escanteio, como se apostava escanteio. E aí coloquei uma moedinha lá na 365 e comecei a fazer esse tipo de entrada, né? Escanteios. Uhum. Canto limite no HT, canto limite no FT, aí tinha uns mini índices lá de pressão, né? Alguns números que você tinha que considerar, né? A partir de X chances de gol lá você tinha que clicar. E aí comecei assim, cara. Depois disso, eu veio a famosa limitação, né, da 365, Uhum. eu acho que todo mundo encontra ela pelo caminho. E foi, cara, nessa época eu comecei a ser limitado e aí, pô, não vou fazer conta no nome de pai, nome de mãe, nome de namorado, de amigo e ficar tendo várias contas. Na minha cabeça isso já parecia inviável, né? Já parecia uma parada assim de que não fazia sentido. E aí eu lembro que eu dei uma afastada, assim, putz, isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não vai dar certo, né? E aí, cara, eu lembro que, topando assim, dando uma vasculhada no YouTube, eu vi um vídeo de um treinamento presencial do Ricardo, cara. Foi a primeira vez que eu vi o Uhum. Ricardo na vida, velho. E aí eu lembro que era um cara que fazia vídeos de link de afiliado, né? Quando a afiliação virou moda lá no YouTube. E aí esse cara foi no treinamento do Ricardo. E aí o Ricardo era o cara assim, como ganhar dinheiro com futebol. Não tinha o nome de trading, não tinha o nome de apostas, não tinha esse nome. Era como ganhar dinheiro assistindo futebol, né? Era o gancho. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu conheci o trading de fato, assim. Aí eu comprei um treinamento do Ricardo bem antigão, assim. Se brincar, deve ter até hoje nesses Hotmart da vida, se você entrar, tá lá. E aí foi a primeira vez que eu vi, assim, ladder, vi back, vi lay, vi esse tipo de coisa. Não era um treinamento também tão profundo relacionado ao que a gente tem hoje, né? Comparado ao que a gente tem hoje. E aí foram os primeiros passos, né? E aí, cara, tem uns vídeos do Theo antigaço também, dele gordaraço, assim, lá no fundo de um quarto, assim, de luz escura e tal. Falei com ele esses dias e falou que tá magro agora. Ele tá Mas não magro tá e tá de mudado, não. dentadura nova agora, né? Tá com dente branco agora. Deu uma arrumada, né? E tinha uns vídeos, cara, do Netuno também com um aparelhão na boca, assim, cara, uns vídeos antigaço, velho. Tinha coisa de vocês também, tinha coisa do Tavares também, Tavares
Inclusive, eu vi a conversa dele com vocês aí de meio que despedida, né? E foi assim, cara. Aí fui conhecendo essa galera mais do trade. Tem uma galera também que não tem tanto palco, assim, não tem tanto holofote, mas acho que foi mais ou menos nesse sentido. E aí, cara, conhecendo essa galera, né? O Theo, o Netuno, o Ricardo. Aí a gente vai sendo introduzindo aquelas coisas que todo mundo é, né? Primeiro um lei zebra, depois um back favorito, leitura de jogo ali em jogo parelho, tudo mais, over limite para cá, esse tipo de coisa. E aí eu fui me aprofundando. E aí, cara, em meados ali de 2020, 2021, eu comecei a ter um pouco mais de levar a parada na seriedade, assim, né? No início, acho que é inevitável, né, cara, não quebrar banca, não ter aqueles picos de emocional ali, chegar a chorar, assim, porra, esse negócio não é para mim, cara, e posição fetal e tudo mais. E aí, cara, de 2020 para cá, 2021, a chave começou a mudar, assim, né? Eu comecei a ver o Match Odds como meu mercado principal, dei uma boa rodada também, fiz under, fiz over, fiz uma cacetada de coisa, já cheguei a fazer CS. Inclusive, eu vi o seu vídeo do projeto lá do Lei Zebra, né? Do 0 a 1. Inclusive, tinha uma rapaziada que eu conheço fazendo também. E aí eu dei a sugestão para os caras, faz lei 1-0 favorito, então, já que tem odd muito alta para zebra, faz o inverso e tal. Mas, cara, acabou que eu rodei em métodos, visões, etc. E acabei caindo no Match Odds e tô nele até hoje, cara. Então... Cara, show de bola. O Bebeto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Então, né, puxando aí a sua linha do tempo, né, você conheceu lá em 2014, e aí você foi se tornar de fato aí lucrativo, levar a sério em 2020 e 2021, certo? Foi por aí, cara. Foi por aí. Mas nesse período você chegou a dar uma pausa, ou sempre estava lá fazendo suas apostinhas depois do trading? Como que foi? Então, teve esse período dos escanteios, né? E aí teve a limitação. Eu lembro que eu cheguei a ter uma stake de 500 conto, assim, por escanteio que eu entrava era 500 conto. E aí, cara, chegou uma época que eu tava com um PL de 15k no mês, assim. Coisa de doido, assim, cara. E aí Isso ainda nas apostas. Isso lá na 365 nos escanteios ainda. E aí chegou a limitação. Aí, cara, isso foi por volta de 16, mais ou menos. E aí eu dei uma pausa. Depois eu conheci esse conteúdo do Ricardo aí que eu comentei. Aí vieram os vídeos, né, do Theo, do Netuno. E, cara, eu chutaria ali que comecei em 17 até 20, 21, penando no trade, assim, para conseguir ser consistente no trade. Cara, a primeira vez que eu vi a Ladder na minha vida, eu quase caí para trás. Não é nada, cara. Nada. Mas foi mais ou menos isso. Aí, cara, de 20, 21 até 24 no anonimato total, né? Eu diria que eu tô no anonimato ainda, mas em 2024 eu criei o Instagram ali, o YouTube, né? Mais ou menos no final de 2024. E cá estamos nós, cara. Show demais. Pode perguntar, Stefano. Cara, e é muito legal esse relato, né? Que a gente eu quero fazer mais uma pergunta dos mercados, mas assim, eu vejo que a galera hoje chega com 6 meses quer estar ganhando 10k nas apostas, e se isso não acontece, tipo, é um fracasso, né? Enquanto que médico, advogado tem que dar 4, 5 anos para conseguir chegar, né? E ter bons resultados. Então é sempre legal quando a gente consegue trazer bons relatos de pessoas que tiveram paciência para respeitar o processo, né? Que é meio que o Bebeto acabou de comentar. E aí, até falando desse processo, pode falar. Não, imagina. É que, cara, eu tenho essa paciência até hoje, no sentido de, por exemplo, eu tô numa fase que eu quero aumentar um pouco as minhas stakes, né? E, cara, toda vez que, acho que vocês já passaram por isso, toda vez que você tenta aumentar, você sofre algum tipo de meio com uma voadora para trás, não volta, filho, volta lá, depois você tenta de novo, né? Então, toda vez que eu tento dar esse passo, eu vejo que algo está me travando, então eu vou lá, sento, não, paciência, tem que ver o que está dando de errado aqui, às vezes é o emocional que bate um pouco mais forte e tudo mais. Mas, cara, isso que você comentou, eu já fiz esse paralelo de faculdade, né, de estudo com algumas pessoas que me seguem, às vezes vêm perguntar para mim,
Porque às vezes, cara, o cara já chega e ele já quer meter uma stake de quinhentão e já quer fazer dinheiro no primeiro mês, né, cara? E aí você, dá um conselho pro cara, volta, né? Vem com uma stake menor, vamos tentar desenvolver pelo menos um método, vamos tentar se encontrar primeiro, ver aonde você é bom e tudo mais, conhecer ladder, conhecer mercado, né? Fazer esse tipo de coisa e é muito isso que você falou, cara, assim, a galera hoje é muito apressada, cara. Não sei se é consequência de rede social que a gente tem tanto gatilho hoje, não sei. Sim, Daria até fazer uma pesquisa, né, cara? Entender, assim, esses gatilhos e tudo mais. Não, muito massa. E aí eu queria te perguntar, justamente nesse processo, assim, que você ficou trocando dinheiro com as casas, né, ou ainda aprimorando o seu trading, você comentou que explorou já alguns mercados, né, de CS e tal. Hoje você trabalha basicamente match odds ou você também tem métodos ali para, por exemplo, gols, para continuar trabalhando CS, ou você está mais focado ali nas principais das equipes mesmo? Cara, 90% do que eu faço hoje no mercado é match odds. Match odds, match odds, match odds. E aí eu dou umas arranhadas em algumas coisas. Por exemplo, back favorito. No back favorito, a gente espera aquela leitura legal, né? Um amasso, uma superioridade, goleiro da zebra trabalhando, aquela coisa, no mínimo um back básico. E, cara, eu comecei a ter um insight para explicar os outros 10%, né? Eu comecei a ter um insight de tipo assim, cara, e quando o back não encaixa, o que eu faço? Eu cruzo o braço, fico olhando para a tela, ou eu tenho outras opções? Aí deu um estalo de que, puta, vou testar o lei goleada. Porque se o favorito está tendo dificuldade no jogo, vamos lá ver quanto que tá a goleada dele e se o mercado está corrigindo essa odd da goleada. Aí eu comecei a ter esse tipo de insight, tipo assim, se a leitura que eu quero não encaixa, qual é o outro mercado que eu posso explorar, né, e fazer meu tempo valer dentro do trade, né? Porque às vezes muitas das vezes a gente não vai encontrar nada, nenhuma oportunidade, a gente vai ficar de braço cruzado e faz parte, né? Faz parte do nosso trabalho. Claro. Mas tem momentos também que você pode ser um pouco camaleão ali, se adaptar ao jogo, buscar outros métodos, né? Outras coisas. E é isso que eu venho fazendo, assim, cara. 90% do jogo é match odds dos jogos, né? E aí, quando aparecem essas janelas, eu aproveito para testar algumas outras coisas. Às vezes eu dou uma rabiscada no under também. Mas aí eu sou menino, lá eu sou meninaço, não manjo tanto assim, mas no lei goleado eu já venho fazendo uma base. Não fiz 100 jogos igual o Gabi fez lá no Lei Zebra, mas eu já devo ter uns 30 jogos feitos já, cara, assim, testando esse tipo, ó, não deu leitura para back, vamos pro lei goleada. Mas no geral, cara, 90% do tempo é match odds. Boa. Essa daí é uma leitura já de um cara que já tá maduro no mercado, né? Porque às vezes, sabe o que eu acho maluco? Você vê, provavelmente você deve ter pensado por um bom tempo, né? Bom tempo, assim, relativamente, se você deveria fazer isso daí ou não, né? De falar, cara, vou testar aqui um outro mercado que eu não exploro, que eu ainda não exploro, né? Isso sendo já um cara consistente nas suas estratégias, né? E geralmente quem quer fazer isso é o iniciante. Né? O cara nem tem o mercado dele ali definido, estudado, falou, cara, aqui eu posso ganhar dinheiro se eu fazer isso, e o cara já quer pular de galho em galho, sabe, no mesmo jogo. Eu já vi muito isso daí acontecer, sabe? Eu tenho uma galera que está comigo trabalhando, e aí acontece muito disso, cara. O cara, vou fazer um ciclo aqui, aí pega aquela planilha de ciclo do Netuno, vou fazer um ciclo no match odds, aí o cara vai, faz, consegue completar um ciclo inteiro, cara, faz em torno de 25 jogos ali, bonitinho, respeita método, tudo. Aí vai fazer o segundo, ele faz completa, né, do 1 até o 5, aí depois ele vai fazer outro, aí ele quebra o ciclo. Aí o cara, putz, isso aqui não é para mim, aí eu vou pro under, eu vou pro CS, eu vou, sabe, é o cara que não tem essa paciência de sentar na cadeira, testar, né, no mínimo, ter um volume interessante de entradas a ponto dele falar, putz, isso aqui não dá certo mesmo, eu testei a vera, assim. Mas o cara testa 5, 6 jogos e acaba não fazendo, cara. Não deixa as coisas acontecer, né, de fato, né. E, Bebeto, aproveitando para emendar aí na sua questão aí dos seus métodos de trabalho, seu trading hoje,
né? Ou sempre foi assim, ou é assim agora. É 100% leitura de jogo? Cara, eu diria que sim. 100% não, vai, os 99%, porque 1% eu entro ali no Footstats, ou às vezes 1% é eu vagabundo. pego 1% vagabundas, aí eu pego ou Footstats ou eu pego a PDF do Theo para dar uma rabiscada também, por exemplo, vou fazer segundo tempo e tem um favorito perdendo em casa, por exemplo. Putz, como que é o segundo tempo desse favorito? Aí você vai lá também, né? Por mais que a leitura tá te dando respaldo ali, os números também te ajudam, né? Mas, cara, é muita leitura de jogo e de mercado, né? Às vezes eu trabalho mercado ignorando, não é nem ignorando, mas assim, deixando um pouco de lado a stream, o jogo em si. E às vezes eu sou meio teimoso com o mercado, eu acho que o mercado tá errado porque eu tô vendo na leitura e eu vou contra ele, assim. Então, tem momentos e momentos. A maioria eu vou tendência, assim, pô, o mercado quer ir, eu vou junto. Eu vou surfar junto com ele. Bom, a gente estava falando bastante aí da sua leitura de jogo, né, como principal fator para os seus métodos, e a gente viu o seu canal que tem bastante conteúdo de leitura, né? Você faz bastante coisa aplicada ao trading e tudo, mas sempre trazendo ali alguma observação tática, alguma coisa de leitura de jogo que pode ajudar a galera. O que eu queria saber de você, Bebeto, assim, o que te motivou a criar esse canal? Foi uma coisa mais assim, tô sentindo falta desse conteúdo no mercado, você quis compartilhar um pouco da sua visão? Qual foi o estalo assim, que você falar, eu vou criar um canal, mesmo que eu não possa aparecer muito, como você está falando aqui, mas o que te motivou a fazer esse canal? Cara, top. Eu já consumia conteúdos de leitura de jogo. Não sei se vocês chegaram a ver os vídeos do Rafa lá da Casé TV, como joga a Letônia, como joga a Virou Escócia, até como meme, né? joga. Cara, nerdão da bola. E eu já consumia esse tipo de conteúdo, né, cara? Leitura de jogo, análise tática, mas essas análises eram muito voltadas à análise em si. Era leitura em si. Porque o Dorival deu um nó tático no Diniz, por exemplo. Aí o cara explicava, desenhava bonitinho. E na contrapartida do trade, eu vejo muito conteúdo explicando método, critérios. Como fazer o back favorito. Aí o cara faz o checklist lá de coisas. Pressão, laterais avançados, nananana. E aí eu vi que faltava, cara, como que eu posso criar conteúdo sobre unindo leitura de jogo aplicado ao nosso trade esportivo, né? Como eu posso fazer essa leitura de jogo que a galera já faz, né? Essas análises táticas e tudo mais, ser benéfico para a comunidade do trade, né? Como as pessoas podem fazer esse link entre os dois conteúdos. E aí eu vi que faltava uma ponte, assim, cara. Eu vi que tinha muito conteúdo antigo, né? Da galera, né? Do estudos de caso do Theo e tudo mais, do Netuno também fazia alguns. E sempre aquela coisa da tela do jogo borrada, né, cara? Eu acho que isso mata um pouco o nosso terreno, né, cara? A gente quer explorar e se a gente tivesse essa chave mestra, assim, levantar a mão para o YouTube e falar, YouTube, eu não quero direito nenhum aqui sobre as imagens de um jogo em si, eu só quero usar como material de estudo, né? Se houvesse isso, cara, seria uma ponte enorme para a gente, né? E aí eu vi essa lacuna, cara, eu vi essa ponte, falei, pô, vou tentar transferir para a galera um pouco da minha forma de ver futebol e como eu transfiro isso para o mercado, né? Tentar unir essas duas coisas. E aí, primeiro eu comecei no Instagram, então eu não tinha conteúdo sobre YouTube, né? Canal no YouTube em si. E aí o pessoal começou a pedir, cara, faz umas análises, tenta fazer alguma coisa e tal. E aí eu fiz um vídeo, cara, acho que foi Fortaleza e Vasco, alguma coisa assim, um jogo de Brasileirão, era a Copa do Brasil, que eu tive que borrar toda a tela. Eu falei, cara, eu não quero fazer assim, velho, porque senão vai ficar muito feio e tal. E aí eu comecei a fazer os vídeos do jeito que eu faço hoje, né? Aquele vídeo que o Gabi viu e reagiu, já é um vídeo, mas é cheio de maracutaia ali, cara. É zoom, é corte, assim, de 3 em 3, 5 segundos, e não é nem questão de ficar fazendo a pessoa ficar no vídeo, é questão pro algoritmo não pegar mesmo, A cara. gente sofre bastante com isso também. Sabe Então, vocês mais do que eu sabem, né? Então, nessa pegada e tentando unir o que eu já consumia de conteúdo, né? Que, cara, hoje em dia também, velho,
o que tem de jogo gravado para a galera pegar e estudar, né, cara? É só ir no YouTube pesquisar. Então, Isso ficou muito bom, né? e aí eu comecei a ver essa lacuna e comecei a criar conteúdo desse jeito, cara. Ô Bebeto, uma pergunta aqui, e um elogio também. Cara, você mesmo que edita teus vídeos, e você já tinha alguma experiência, se você, que é o editor mesmo, cara, porque a edição é muito boa, mano. Parabéns. E Cara, antes de eu responder, deixa eu até emendar vai. mais uma, porque é também relacionado a isso que o Gabi levantou. As suas thumbs são muito boas. Você, tipo, fez um Sim. estudo antes, assim, de como funciona o YouTube? Você já consumiu YouTube? Porque é um canal que nitidamente não nasceu, assim, muito iniciante, né? Você já manja um pouco do jogo do YouTube. Conta um pouco. Pô, eu Cara, falei, cara, no react que eu fiz lá, eu até comentei, falei, cara, é impossível não clicar, É muito entendeu? Impossível. bom o ele destaque. falou mesmo, cara, obrigado pelo elogio. E tem uma curiosidade por trás, cara. Eu sou um homem solitário, né? Então, sim, tudo sou eu que faço, desde a thumb, da edição, narração, tudo, cara. Até a tela que tá lá é minha, né? Tela minha de trabalho, eu que edito, eu que faço a capa, tudo mais. E eu já tive um canal de jogos, cara, no YouTube. Então Pô, da hora. eu jogava umas gameplays no YouTube, fazia edição e tal. E foi meio que uma escola, assim, cara, de cortar vídeo, editar, dar zoom, colocar texto, botar efeito, esse tipo de coisa. Já veio dessa base que eu tive aí de ter um canal de jogo que eu já excluí, tá? Ninguém vai pegar esse canal e ficar me zoando depois, não. Já Ah, excluí esse canal. quero até excluir o canal, pô. Cara, É, mas esse mas era conhecimento eu antigo, trouxe para então. cá, velho. Eu trouxe para cá, pro trade. Então era antigo, então, que você já teve esse canal no YouTube. Sim, bem Ah, sim. antigo. Eu lembro que o nosso boteco, não sei se foi eu e o Stefano que fizemos com o Valida, mas o Valida Trader, cara, ele também, ele falou bastante sobre a criação de conteúdo, né? E ele até falou, né? Nessa questão de, pô, fazer um vídeo bem editado, que deixa o cara ali, que não deixa o cara no TED e tudo mais. Ele comentou muito sobre isso. Eu acho que essa é uma parada que você realmente consegue fazer, porque depois que eu conheci aquele vídeo, que lá foi o primeiro que eu vi outros também. E assim, a técnica também por detrás disso é bem bacana. E até, aliás, tocando nesse ponto ainda da criação de conteúdo, Bebeto, querendo ou não, é mais uma via, né, cara? Até, óbvio que o YouTube não paga grande coisa, mas como depois a gente vai falar, né, você vai comentar, mas o Bebeto também, ele tem também, né, um acompanhamento, né, com a galera ali que quiser trabalhar com ele e tudo mais, é uma forma de divulgar também, né, velho, que, claro, não faz mal a ninguém, né, velho? Com certeza, cara, com certeza. Eu me arrisco a dizer que as pessoas me conhecem mais agora pelo YouTube do que pelo Instagram. Eu acho o Instagram meio difícil para compartilhar conteúdo sobre trading por conta do Reels ali, cara. Você tem que. Até daria para editar a tela, ladder e tudo mais, mas fica uma parada meio estranha. Já tentei rabiscar no TikTok também, não deu muito certo. E eu sinto que o YouTube é meio que o terreno, né, cara? Eu vejo a galera fazendo live também. Já vi bastante live do Luiz Terra, do Draco, a rapaziada que faz live. Cara, o Valida também é um monstro, né, cara? O cara testa método que você nem sabe que existe, o cara faz Verdade. também, cria conteúdo sobre a parada. Cara, eu acho que enriquece demais, assim, porque Sim. quando a gente chegou, cara, era mato, assim, né? Não tinha muito conteúdo, tinha conteúdo da galera de Portugal, Rebelo, né? Que até hoje eu não sei se aquele cabelo dele é 100% molhado o tempo todo, né? Mas eu acho que, cara, é benéfico, assim, ter criação de conteúdo e tem espaço para todo mundo. O que eu acho que falta bastante, assim, é a galera dar uma variada nos conteúdos, né? Eu vejo muito canal que faz palpites do dia, né? O cara pega ali, faz os palpites do dia e tem uma concorrência enorme nesse sentido, né? Então, eu acho que, por exemplo, o cara que está começando, até o meu caso, eu estou começando ainda, mas fazer conteúdos diferentes, por exemplo, o Liug também é um cara que eu vejo, já está fazendo vlog, já está fazendo uma parada mais diferente. Então, mostra também o lado pessoa do cara, né? O cara que está por trás da tela, fazendo trade, como que é a vida dele ali e tudo mais. Então, eu vejo que, cara, e até se tiver alguém que está ouvindo a gente agora e tem
interesse em criar conteúdo, crie, cara. Por mais que você não apareça igual eu faço também, mas, cara, cria conteúdo porque a comunidade do trade ainda é um átomo, né, cara, dentro das apostas em si, né? Quando você entra nas redes sociais e o algoritmo, o que ele te joga ali de bingão, múltipla, né, esse tipo de coisa, e joga pouco conteúdos mais nossos, assim, né, mentalidade, leitura de jogo, por que você clica, por que você não clica, né, método e etc. Então, eu vejo que tem muito espaço ainda para quem quiser chegar e agregar, cara. Cara, legal esse relato. E até pegando esse gancho de público, né? Queria ver a sua opinião, como é que você está sentindo a recepção do público em relação ao seu conteúdo? Que a gente sabe que o que você falou é muito verdade. Acho que para quem começou lá atrás, era mais comum você encontrar a turma do trade, a turma dos estudos, né? Um cara que quer levar isso mais a sério. E a gente sempre fala aqui dentro que virou muito um mercado mais recreativo, né? A galera do bingo, do bilhete, de que apostar para tentar ganhar 1.000, que vai perder um de vezes, mas não está muito preocupado com isso. Ou como a gente já comentou aqui, o cara que acha que vai ganhar muito dinheiro rápido e tal. Então, quando a gente nicha o segmento, que é o que você fez, né? Você fez um canal de trading que já é super nichado e ainda com uma proposta mais avançada, mais técnica, né? De falar de estratégia, falar de leitura e tudo. Você está curtindo, por exemplo, a reação do público, que é provavelmente menor do que talvez o cara que faz palpite, mas com certeza é um público mais qualificado também, né? Que é um público interessado, engajado, que vai te recomendar, enfim. Como que está sendo essa recepção do conteúdo, do seu conteúdo, né? Que é muito bom, mas como a gente falou, é um pouco mais nichado, vamos dizer assim, né? Cara, eu gosto porque eu recebo todo tipo de abordagem, né? Então, por exemplo, quando o Gabi reagiu o vídeo lá, veio muita gente, cara, vim pelo Gabi e tal, gostei do seu canal e tudo mais, e vem muita abordagem de várias faixas de experiência, né? Eu colocaria assim, vem o cara que não sabe nem o que é ladder, você falou um negócio lá, back, o que é back, velho? Aí você vai lá e explica também. E acho importante ter esse cuidado também de trazer o cara, né? Explicar para ele o trading, porque o que eu sinto também de relato é que o iniciante ele olha para a gente e fala: puta, esse cara é profissional. Aí eu não sei se é a tela do Geeks ali que dá uma intimidada, não sei, cara, se é o radar, sei lá o que é, mas passa um pouco essa imagem. E eu vejo já a galera experiente também falando bastante sobre a leitura. Cara, sua leitura me abriu os olhos, tal, eu não enxergava dessa forma. Às vezes o cara tinha, sei lá, pavor de pagar uma posse de bola, mas ele não tinha pensado ainda em precificar se aquela posse de bola é interessante para ele estar dentro ou fora e tal. Mas, no geral, cara, eu tenho gostado bastante da abordagem da galera. O pessoal elogia bastante a leitura em si. E uma coisa que me deixa feliz também é que a galera não fica me cobrando para mostrar valores, stake e tal. O cara entra ali, ele vai focado no conhecimento que eu estou querendo passar para ele, né? A leitura de jogo e tal, o método que eu utilizei, por que eu fiz e tal. E eu tenho gostado desse sentido, que o cara vem com fome de aprender e ele não vem checar o quanto eu ganho ou deixo de ganhar. Porque tem muita gente que filtra conteúdo, né? Instagram, e enfim, pessoas pelo tanto que o cara ganha, né? Então, tamanho da stake às vezes vira até um veneno para o próprio criador de conteúdo, né, cara? Infelizmente. Mas, no geral, eu gosto muito, cara, da abordagem. Eu gosto de ver que o cara falou, putz, essa leitura abriu meus olhos. E é meio que um combustível, né, cara? Pra você continuar fazendo, né? Pô, demais. Ô, Bebeto, esse ponto que você tocou é verdade. É uma parada que eu nem tinha notado para falar com você. Porque, assim, uma das coisas que eu sempre tive o cuidado, porque lá atrás, assim, óbvio que hoje eu também consumo conteúdo, mas lá atrás eu ainda consumia ainda mais conteúdo, né, sobre trade, porque estava sempre procurando entender um pouco mais, busca da consistência, busca ganhar dinheiro e tal, beleza. E assim, quando eu me tornei um criador de conteúdo, eu sempre quis ter o cuidado de não ter de passar para a galera o sentimento que eu tinha, porque às vezes o que acontecia, velho? Eu pegava, cara, fazia um dia muito bacana, tudo mais, uma leitura legal, uma análise legal. Aí eu batia o olho no conteúdo de um cara que, pô, tinha uma stake muito maior do que a minha.
às vezes eu até desanimava, achava que eu não estava no caminho certo, sabe? E eu acho muito legal, mano, você dar esse relato, porque isso daí é um cuidado muito bom. E, assim, de forma alguma descredibiliza o conteúdo. Pelo contrário, o cara vai pelo conteúdo, absorve tudo aquilo, mano. E é o que eu sempre falo. Pô, se você pegou um back, sei lá, um back ao Liverpool, e eu peguei um back ao Liverpool, nós dois ganhamos. Não interessa quanto que você ganhou e quanto eu ganhei. As duas leituras estavam corretas, né? E aí eu percebo também, né, que tem o outro lado, né, que muita gente acaba já querendo fazer, talvez vezes para criar uma promessa, ou até mesmo por uma questão de ego, né, enfim. Eu concordo muito contigo, cara. E assim, eu acho que eu passo longe disso, de ostentar algum tipo de dinheiro, algo do tipo. E eu tenho bastante esse cuidado também, cara. Já coloquei vídeos no canal também superando heads, né? Um dos últimos que eu fiz, um jogo de Portugal ali que eu tomei o gol, usava layback na época, a ferramenta travou ali na hora e tudo mais. Tomei head, né? Expliquei que era consequência, que aquilo, a gente tá sujeito a isso, querendo ou não, cara, a partir do momento que você botou dinheiro ali, você tem que considerar as variáveis, né? Então, eu sempre tento dar esse estalo de mentalidade, cara. Por mais, cara, tá ganhando, bota o bumbum na cadeira, vai tranquilo, tá perdendo, paciência, né? As coisas tendem a voltar ao normal, então eu sempre tento deixar aquele ar de ter uma mentalidade interessante para a gente colher frutos, né, cara? Então, esse quesito, cara, eu sou muito cuidadoso com o dinheiro, cara, porque eu vejo umas loucuras assim, os caras colocam muita grana, e aí você começa a duvidar se é verdade ou não, e aí é ostentação para cá, ostentação para lá, e cara, e aí eu penso no cara que, pô, tá ali tentando conhecer mais, e aí o cara. Qual que é a chance do algoritmo mandar um conteúdo do Clubão, do Bebeto, do Theo, do Netuno, dessa rapaziada toda mais focada ali com cuidado de fazer a pessoa ter esse cuidado e receber um outro conteúdo com BMW, Porsche, mansão e o cara na piscina e tal. Então é muito delicada essa questão, né? E é mais ou menos o que acontece no Instagram, né? Que a gente vinha conversando, né? Dessa dificuldade, né? Porque hoje em dia é muito baseado em relação a esse conteúdo mais raso, né? Pô, olha aqui quanto que eu fiz, mas o cara nem explica, né? Como que ele fez. Que é o mais importante. Só que tem muita gente que atrai muito mais pelo dinheiro, sabe? Do tipo, caraca, olha quanto que ele fez. Ao invés de pensar o que é mais importante, como ele fez. Como ele fez. O dinheiro vira isca, né, cara? Acaba que vira isca, né? Exato, velho. Passando um pouquinho ainda sobre a parte de conteúdo e tudo mais, que acho que o que vocês estavam falando é bem importante mesmo, né? Que acho que quem consegue pegar a parte do conteúdo em si, né, do conhecimento, e sem se importar muito com ego, com valores, é verdade. Mas falando em ego, tem uma certa vertente, nós apostas no trading também, que pega muito, que é assim, eu vejo que, tipo, às vezes o cara que tem um método numa vertente, ele acha que todo o resto está errado. Então, por exemplo, o cara que é da leitura de jogo, acha que só com leitura de jogo você ganha dinheiro. Ou o cara dos dados, né, eu mesmo fui muito para esse lado dos dados, acha que só assim que se ganha dinheiro. Na verdade, não, né? Existem vários caminhos para chegar num caminho comum que é ter alguma vantagem sobre as casas de apostas, seja na Betfair, seja nas casas recreativas, enfim. Minha pergunta para você é, você já viu algum tipo de hater, algum tipo de crítica em relação a isso, falando que, principalmente da galera dos dados, né? Tipo, isso aí não é o caminho certo e tal, ou não chegou nesse ponto ainda? Cara, não, acho que eu não tenho nenhum hater ainda não. Se tiver, por favor, se manifeste, né, cara? Mas nesse sentido, acho que ainda não. Mas eu já vi conteúdos e eu vejo a galera falando, né? Se você não usa matemática, você é burro, né? E, cara, quando o cara aparece, me aborda e tal, fala, cara, eu já tentei fazer desse jeito, eu já tentei ir no feeling, já tentei ir na leitura e não deu certo, mas eu encontrei um caminho aqui nos dados. E aí, cara, minha resposta sempre meu irmão, se tá dando certo, toca a ficha, cara. Tá te dando resultado, você tá sendo consistente, toca a ficha, cara. É mais ou menos a mesma visão que eu tenho sobre a criação de conteúdo. Eu acho que tem tanta coisa para ser feita
que a gente não explorou, acho que nem 10% ainda. Então, por exemplo, quando a gente olha a Bolsa de Valores, por exemplo, que é uma vertente, né, é até base aqui para o trade, né? Muita gente que faz trade veio da Bolsa, né? Cara, a Bolsa tá aí há mil anos, cara. Muito tempo. Então, os caras têm muita técnica. A gente fala de scalping no trade, os caras já estão falando de scalping lá em 1980 na Bolsa e tudo mais. Então, eu acho que tem muita coisa a ser explorada. Acho que os dados vão ser... Acho que vão ser até o futuro, cara, porque o tanto de coisa que a gente produz e consome em relação a dados, e agora inteligência artificial, cara, eu vejo que não tem como a gente escapar disso, né? Então, em algum momento, até bots, né? É uma coisa que a galera vem tentando fazer. Eu acho que no futuro também os bots vão ter um pouco mais de espaço, um pouco mais de eficiência, né? Então, da minha parte, zero preconceito, assim, cara. Zero. Ô, Bebeto, aproveitando, né? Cara, como a gente tinha deixado ali pra gente fazer esse papo aqui, eu não cheguei a te perguntar isso, né? Mas agora, né, você já contou um pouco dessa trajetória, você é um cara das antigas, né? E dentro dessa pergunta, eu imaginei que você era um cara das antigas por trabalhar na leitura de jogo, você acredita? Pelo menos, pelo que me parece, eu não sei se... Aí eu tô te perguntando assim numa visão mais mercadológica, né? Sem nenhum preconceito com nada. Mas me parece que hoje, de fato, a onda no trade esportivo tá pro lado dos dados, né? Você acha que é mais ou menos por aí? Porque você viu tudo isso acontecer também, né? Você começou lá em 2014, passou por 2015, início de criação de conteúdo, né? Passou por várias ondas, a onda do over, onda do under, onda do back, e agora chegou aqui, para mim, pelo menos, é uma visão aí da onda dos dados, né? O que você acha disso? Sim, sim. Cara, eu concordo contigo. E eu acho que eu tenho um pouco essa raiz mais antigona, assim, mais velha guarda, mas eu vejo que os dados têm uma certa dominância. Mas, cara, quando a gente entra em discussões, por exemplo, você vai discutir até futebol normal, não precisa nem ser trade de aposta, né? Quando você vai discutir quem foi melhor que o outro, e aí o cara já vem com a planilha na mão, com os dados e tudo mais, né? Ah, fulano deu mais passe do que ciclano. Mas aí eu vou puxar para o lado, cara, mas qual passe foi mais fácil, qual passe foi mais difícil? Porque às vezes o cara dá uma enfiada de bola, não faz um facão, que o outro cara que deu uma assistência para gol, ele saiu de cara a cara com o goleiro, só tocou para o lado. Então, eu acho que no trade tem um pouco disso também, de você... nos dados você analisa o número frio ali, e aí no trade você tem na leitura você tem esse respaldo, por exemplo... começou o jogo do Bayern, eu quero encaixar um back favorito, saíram 2 chutes a gol. O cara do dado, vamos supor que ele não tá vendo a stream, né? Ele não tá vendo o jogo. Ele vai ver 2 chutes a gol. Ele vai ver ali na ferramenta que ele usa 2 chutes a gol. Nós que estamos na leitura, a gente vai ver como foram esses chutes a gol, né? Então, será que é aquele chute que o volante chuta lá do meio do campo que não traz perigo nenhum para o goleiro? Ou é aquele chute que o cara chuta rasteirinha, bem fraquinha? Ou foi de fato um chute que fez o goleiro trabalhar, deu uma ponte, que virou um escanteio, né? Então, eu ainda vejo o benefício da leitura de jogo nesse sentido, de você ver o lance ali e ter essa visão, esse tato de precificar se o lance realmente foi bom e se vale a pena o back, né? Então, eu sou o cara que vai da leitura para o gráfico, então eu pego a leitura, às vezes eu olho o gráfico e falo, o gráfico tá me respaldando aqui, ao invés de olhar o gráfico e olhar o jogo depois, né? Então, eu ainda tenho essa base muito forte na leitura de jogo. Cara, eu acho essa discussão muito legal, porque eu tenho uma opinião sobre isso, que os dois mundos, né, o mundo dos dados, o mundo das leituras, muitas vezes eles se misturam e as pessoas nem percebem. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu sou um apostador muito mais de dados do que de ficar acompanhando o jogo. Mas eu acabei de soltar um vídeo no canal do Clubão falando sobre over, sobre como identificar valor no over, e eu falo muito de espaço, que é um pouco do que você acabou de citar. Espaço não tem métrica, não está nos chutes algum, não está em finalizações, não está em XG às vezes, mas você começa a ver aqueles buracos e fala, daqui a pouquinho, 1, 2 passes certos e sai o gol. E da mesma forma, vocês dois que trabalham com leitura, por exemplo, vocês, a princípio, a galera pensa assim, eles trabalham com leitura, eles não estão nem aí para matemática. Mas é que, sem querer, tanto que vocês acompanham e veem jogo,
Tipo, vocês não estão entrando aleatoriamente no mod 1,50. É que sem querer, de tanto que vocês veem jogo, você já começa a perceber que pro padrão daquele jogo, aquela odd 1,50 matematicamente tem valor, né? É uma proporção, às vezes a pressão é muito maior do... Na verdade, sei lá, o mod 1,30 seria o justo para aquele cenário de jogo, né? Então, acho que rola muito essa coisa bem assim. Mais ou menos, é bem isso, assim, cara, da gente... Você citou os espaços, às vezes não teve nenhum chute a gol no jogo, o cara dos números, ele vai olhar se teve ou não teve chute a gol para ver se encaixa no método dele, enquanto tá eu e o Gabi ali olhando para a tela e tá vendo, putz, cara, tem muito espaço e qualquer lance aqui pode sair um gol. Então, eu acho que eu vou de encontro também com essa opinião, porque às vezes a gente olha para os números e os números meio que respaldam o que a gente está vendo no jogo, né? Então, eu não vejo que tem um muro entre números e leitura e números, né? Eu vejo que as coisas meio que acabam se conversando mesmo. Eu acho muito legal isso daí que você falou, Bebeto. E até um exemplo que eu gosto de didático que eu gosto de dar em relação a essa questão do lance em si, né? Você falou bastante aí da finalização, que é verdade mesmo, né? Que a gente vai olhar a finalização e vai observar como que ela foi realizada, né? De longe, de perto e tudo mais, como que foi um chute que porque o cara não tinha espaço para jogar, ele chutou no gol. E aí um exemplo claro disso, né? Que é uma coisa que dificilmente vai entrar nos dados, né? O cara leva uma bola na linha de fundo, lá direito, lá esquerdo, tanto faz, cruza no centroavante dá um carrinho na bola, se ele encosta, ele faz o gol. Não vai ter finalização, você entendeu? Mas para nós que estamos vendo o jogo, vendo o que tá acontecendo, fala, cara, quase foi gol. Você entendeu? Aí você tá vendo ali, pô, já é a terceira vez que o lateral tá deixando uma avenida e já saiu 3 cruzamentos dali. Aí você tá na leitura de jogo, você tem esse respaldo, né? Então, eu acho que na leitura a gente consegue muito ter esse tato assim, de precificar o lance. Putz, esse lance é bom, esse lance não é, né? Perfeito. Ô, Bebeto, já aproveitando e emendando essa parada que a gente entrou de novo no assunto da leitura de jogo, você fez algum curso, alguma coisa extra trading ou foi ali você mesmo estudando, vendo os jogos e tudo mais? Então, cara, eu tenho muito essa base de canais de YouTube mesmo que fazem leitura de jogo em si. Eu não tenho nenhum curso comprado. Tem aquele conteúdo do Ricardo que eu mencionei para vocês lá no início, mas era uma parada bem basicona, assim, de tipo, como usar a ladder, como usar o software, o que é back, o que é lei. Fiz o cursinho, né, o de praxe do Theo, né, fiz o cursinho básico dele ali, time bombs, né, toda essa parada, odd psicológica, mas leitura de jogo mesmo cara, é muito tempo de tela assistindo futebol, vendo esses conteúdos no YouTube sobre leitura de jogo, né, análise tática, e aí, como eu era muito raso, né, no termo de conhecer o mercado, eu fui passando a entender, tentando entender como que o mercado se comportava quando determinado lance acontecia, né? Então, você deu esse exemplo a gente falando dos laterais aí, né? Pô, o lateral tá deixando uma avenida e o Chelsea tá explorando esse espaço aqui, já conseguiu 2 cantos. Tá, então o que acontece quando o Chelsea tem um escanteio? O que acontece com a odd do adversário? E aí foi aí que eu comecei a fazer essas correlações de lance e mercado. O que acontecia na tela que refletia no mercado, como que o mercado refletia, né? Então, foi mais ou menos assim que eu fui aprendendo, né? Massa. Cara, você fez um comentário ali na nossa abertura, antes da gente começar a entrevista, que deu uma ideia de pergunta que não estava no roteiro, né? Mas você comentou assim em off pra gente sobre a revisão de tela, né? Você estava revendo ali algumas gravações de operação para refinar ali o seu método. E eu acho que seria muito legal você comentar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que, assim, a grande maioria das pessoas que estão nos assistindo são pessoas que, independente se é apostador, se é trader, vai lá, faz as operações dele, no máximo dá uma planilhada nos resultados, de tempos em tempos ver o que está dando dinheiro ou não. Mas acho que poucos têm esse cuidado que você mostrou de, tipo, cara, já que não tem jogo hoje, só para vocês entenderem, a gente está gravando uma data FIFA, então tá fraquíssimo de grade, né? Ao invés de você ficar, tipo, caçando mais jogo, uma sarna para se coçar, você está ali revisando o que você está fazendo para aprimorar, né? Que no final das contas é um processo do trader, né? Um processo para você
ser um trader melhor amanhã, enfim. Conta um pouquinho para a galera sobre como é essa experiência, talvez algum exemplo que você possa ter de, cara, eu percebi que, nossa, fazia uma cagada, sabe, sei lá, eu tava de olho numa situação, aí vinha 1, 2 ataques do nada, eu já entrava e comecei a perceber que não tinha padrão, na verdade foi um ataque aleatório, enfim, se tiver alguma situação desse tipo que possa ilustrar um pouquinho como essa leitura essa revisão de tela é importante, que acho que muita gente pode começar a fazer também. Cara, eu posso te falar com certa tranquilidade que revisar a tela é o que me traz a consistência, cara. Mas não tenha dúvidas, assim, desde 2020, cara, o tanto de jogo que eu já gravei, que eu já revisitei, que eu já olhei e que eu aprendi, cara, não tá escrito. Porque, cara, você faz, é igual você comentou, você faz o jogo, aí você vai pra planilha, e aí você comenta ali o seu PL, né, a stake que você usou e tudo mais, e bola pro próximo, né, bora pro próximo. Cara, você ter esse cuidado de olhar o jogo que você fez, e que eu brigo muito com os caras da comunidade, aonde estava seu mouse, aonde você estava clicando, você estava vendo Instagram na hora, você estava distraído, quantos jogos tinham na sua tela, né? Que hoje a galera é 2, 3 telas, é um monte de coisa junto, e então eu sou muito focado nisso, assim, cara, de pegar o jogo e entender. Hoje em dia, né? Hoje em dia tá muito assim, cara. Deixei de clicar nesse lance, deveria ter entrado. Entrei atrasado, deveria entrar mais cedo. Olha, esse aqui eu não deveria ter entrado, forcei o mercado, tomei um head besta. Então são coisas que com o tempo foram diminuindo, mas ainda acontece, né, cara? Não é todo clique que você vai dar e você é o MacGyver do trade. Não tem como, né, cara? Não vai dar certo. E, cara, no começo era muito assim, eu clicava, gravava a tela, fazia o jogo bonitinho, e aí, quando eu ia olhar, cara, eu ia pegando esses erros assim, cara, e eu tinha uma luzinha, eu lembro que eu tinha uma luzinha grande, que ela ficava de frente para mim, assim, né? E aí eu ia notando erros que eram capitais, assim, erros que eram meio que vícios meus, assim, tipo, o clássico, né, cara? Você clica, aí o mercado sobe um pouquinho, daqui a pouco ele vem contra você e você deixa proposto ali no 0-0 para você não tomar 2 ticks de head, né? Então, cara, esse erro era clássico, cara. Clássico, clássico. E aí, todas as telas que eu revisava tinha esse padrão, eu cometia esse erro, e toda vez que eu errava, eu deixava proposto lá para sair no 0-0. Aí, na maioria das vezes, ou eu tomava uma correção mais forte do mercado, ou eu tomava gol e tal. E aí entravam outras coisas também. Às vezes eu forçava clique, às vezes eu entrava em jogo que não era para entrar e tudo mais. Então, sempre que eu encontrava erros que eram repetitivos, eu anotava nessa lousinha e para eu olhar para aqueles erros todos os dias e começar a corrigir eles. E aí depois eu meio que escrevia na própria planilha assim, ó, hoje eu não fiz merda, hoje eu não fiz merda, hoje eu não fiz merda. E aí foi, cara, aí foi, e eu faço isso até hoje, cara. Hoje é mais refino, assim, de, olha, eu precisava clicar mais rápido, precisava estar mais atento nesse lance, ou precisava ajustar o clique aqui, ali e tal. Mas eu tenho esse hábito de gravar a tela, cara, tem uns 5 anos já. 5 anos, e toda vez que alguém me aborda, cara, o que você acha diferencial? Meu irmão, grava a sua tela. Ninguém melhor do que você mesmo para aprender com você mesmo, cara. E aí lá tem tudo, né, cara? Vai ter head grande. Putz, cara, por que eu tomei um full head? Sei lá, o jogo tava 0-0, eu fui fazer lay ao time e tomei 2 gols de rajada. Por quê? Aí você vai lá na tela e vê a parada desmoronando ali, tudo gravado, bonitinho. Você ver qual que foi sua reação, aonde que estava seu mouse, o que aconteceu, se você travou, e você começa até a relembrar o que você sentiu na hora ali, né? Porque na planilha, e hoje em dia nem planilha a galera quer mais, né? A galera já quer software, né? Bonitinho para aparecer gráfico e tal. Mas o benefício da tela é esse, assim, além de te ensinar, ele meio que rebobina o que você sentiu na hora ali, né? Como você reagiu e tal. Então é uma rotina que eu tenho comigo mesmo, assim, cara. Se eu não tivesse, eu acho que eu não seria lucrativo, não. Cara, isso que você falou é absurdo, assim. Eu acho que primeiro que vai virar corte, né, Gabi? A gente vai ter que fazer um corte desse pedaço. Para mim, de toda a entrevista que a gente falou, todo o papo até agora, é a parte mais importante, assim, para galera, tipo,
conscientizar, porque o que eu vejo muito assim na comunidade das apostas, né? Tanto no nosso grupo lá gratuito, como nos comentários, quando a galera olha muito o resultado, né? Só o resultado. Então, assim, se bateu, pô, puta análise, sabia, sou bom pra caramba e tal. Aí quando dá head, sou muito azarado, sempre que eu entro não sai o gol, essas coisas todas. Mas o que você faz quando você revisa a tela é exatamente o oposto disso, né? Você, tipo, ir a fundo e saber que você pegou algumas entradas, sei lá, que você pegou o gol que talvez você não deveria ter feito, mas que por algum motivo você fez e, vamos dizer assim, deu sorte, mas você tem essa consciência de que tá errando, para não repetir o erro, para que lá na frente não vire head. E o contrário também, né? Às vezes vai ter head que é o famoso head de valor, né? Quantas o Gabica pegou ali no projeto? Time amassando, primeiro ataque, gol. Faz parte, entendeu? Acho que esse processo de revisar a tela vai refinando muito, no seu caso, a leitura, né? Que é o seu core, vamos dizer assim, da estratégia, e evita que você, como você bem citou aí, cometa erros. Então, acho que isso é um aprendizado para quem está assistindo muito massa, né? E tem isso que você comentou, tem o falso positivo, né? Tem o erro que vira lucro, e aí o cara levanta da cadeira grandão, né? Ele acha que fez o certo, não revisa a tela, não tem esse hábito, e aí logo ali na frente ele toma 2, 3 tacadas que ele vai perceber, putz, aquele gol lá do Palmeiras que eu peguei, eu não deveria ter pegado, né? Então, cara, você que tá me ouvindo, cara, grava a sua tela, meu irmão. Tem um aprendizado ali, é um iceberg enorme, gigantesco, e, cara, quem não grava a tela tá perdendo tempo, cara. Tá deixando dinheiro na mesa. Legal demais, cara, que relato. Ô Bebeto, aproveitando, né, entrando aí novamente nas suas estratégias agora um pouco mais a fundo, qual que, assim, você colocaria que seria seu carro-chefe hoje, né? Fala, cara, é exatamente isso aqui que eu gosto de fazer, ou que na verdade, que é que você gosta, mas que também te dá dinheiro de certa forma. Essa estratégia assim que eu não posso largar de jeito algum. E por quê? E como você faz ela? Se é uma exposição de longo prazo, mais de curto prazo. Igual, por exemplo, aquele vídeo que eu reagi de você, né? Eram algumas exposições mais curto prazo. Isso daí é um padrão ou não necessariamente? Conta um pouquinho pra gente, pode detalhar aí, fica à vontade. Show. Cara, é lei. Cara, lei. Foi o que me deu. Olha que interessante, cara. Foi o que me deu uns 3 meses de lucro lá no início, bem no início do trade mesmo. E aí vem aquela mania da gente largar as coisas e tentar coisas aleatórias. E aí rodei e voltei pro lei, cara. Então é lei tudo, assim, é lei zebra. Cara, no lei zebra, assim, eu tenho também um teto, assim, também não gosto de fazer lei zebra com odds muito altas, né? 10, 12 eu já acho meio esticado demais, assim, mas até 7, 8 ali eu consigo tocar legal, assim, mas, cara, se eu fosse resumir, o meu trabalho é encontrar o pior time em campo e trabalhar contra ele. Então acaba que tudo vira lei, assim. E aí, cara, vai de tudo. Pode ser lei favorito, né? Um time que não, um favorito que não tá bem, tá pedindo para tomar gol, né? Como a gente fala. Trabalho também contra favoritos. Lei em jogos parelhos, eu acho que é grande parte dos meus jogos são jogos parelhos. Aquele jogo que tá um com odd 2,80, o outro com 3,20 ali, o empate também bem ajustado. E aí nesse jogo eu tento encontrar o pior time e trabalhar contra ele no lei. E, cara, se fosse para chutar, se eu fosse falar assim, pô, Gabi, vou puxar minha planilha aqui, vou te falar qual o método que me deu mais dinheiro até hoje, acho que foi o lei ao time que tá vencendo, cara. Aquele segundo tempo, tá 1-0, sei lá, 1-0 e o time que fez 1-0 encontrou esse gol, aquele famoso gol da bunda, né, cara? Encontrou aquele gol feijoada, que é o que o Valtão, camarada meu, fala. Aquele gol nada a ver, que você não esperava, e às vezes até o cara que tá no back ali toma esse gol, né? E aí, segundo tempo, é esse time que tá ganhando com um ônibus estacionado na área e aquele amasso, né, cara? Então, eu acho que esse método, ele foi o método que mais me deu dinheiro, né? Então, vou colocar um exemplo, assim, vai. 70 minutos de jogo, o Bayern tá perdendo para o Colônia. Colônia é um time médio, ali médio para pequeno, né? Segunda parte da tabela. E a odd do Colônia já tá por volta de 1,80, 1,70, 1,50. E aí esse tipo de lei que eu faço já é mais longa exposição, né? Eu já deixo ou até sair o gol, né? Que aí eu saio quando o favorito, no caso o Bayern, marca o gol.
ou eu deixo rolar até o final do jogo e aí eu saio com full head, né? Então já estabeleço uma stake ali de full head, né? E vou com ela até o final. E tem essas outras variações, assim, você perguntou sobre ser um pouco mais scalp ou ser um pouco mais exposição longa, é um pouco que eu comentei com vocês sobre eu tentar ser um pouco camaleão no jogo, né? Eu falei do back, né? Quando o favorito não tá back, o que eu posso fazer? Vou fazer um lei goleada. Então, eu vou muito mais assim, o que o jogo me oferece? Pô, eu consigo me expor mais longo? Tem vezes que você fica, sei lá, 10 minutos exposto dentro de uma posição e não precisa ficar saindo a todo momento. Mas esse tipo de jogo mais parelho, né, que os times acabam alternando mais a superioridade, né, a posse de bola fica ali 50-50, você não vai ter tanto domínio, né? No Brasileirão a gente acaba que encontra isso, né? Você pega, sei lá, um Corinthians e Cruzeiro, por exemplo, são times que não vão ter tanta dominância um sobre o outro e aí aparecem aquelas janelas, né? Eu chamo de janela, né? Abre uma janela ali, superioridade e tal, e aí eu acabo me expondo. Então, se o jogo me der a oportunidade de eu comprar ataques mais rápidos, eu vou fazer scalping, que é um pouco daquele vídeo que você viu lá, Gabi. Mas se o jogo falar assim, pô, aqui dá para você fazer uma exposição mais longa, ficar por mais tempo, eu também fico, tá? Então, eu tento mais me moldar ao jogo do que ter aquele método cravado na pedra, assim, sabe? Boa. Até aproveitando esse gancho das estratégias, vamos falar um pouquinho agora das ligas, né? Quais seriam, sei lá, as ligas que você mais gosta de trabalhar, aquelas que você tem melhor resultado? E também algumas, se tiver alguma liga que você fala assim, cara, pro meu método, essa liga aqui eu prefiro passar longe, ou não é uma liga que eu gosto muito de trabalhar. Se existir, né? Não sei se você trabalha mais times ou competições, enfim, mas se tiver alguma relação aí das ligas em relação a essas estratégias, seria legal você comentar. Bora. Cara, eu gosto da Inglaterra como um todo, assim, cara. A primeira e a segunda divisão. A segunda, cara, em específico, é coisa linda, assim. Você já tá vendo contagem de 3 segundos para entrar no mercado, stream feed, os jogos não tem VAR, assim, então, cara, pegou gol, não tem muito. Pô, isso é bom, né? Bom demais, né, cara? Bom demais, Pô, às vezes tu saudades. pega um gol ali, aí o cara, pô, tá um cabelo na frente, putz, aí você Ai, comemorou já, e aí o mercado suspende. Isso quando não tem aquele impedimento no início da jogada, né? Que você olha e fala assim, não, beleza, não tem aconteceu nada, ali, é gol. Aí os caras acham um Ah, impedimento lá 4 passes antes, né? loucura, cara. Assim, eu gosto muito da Inglaterra porque eu vejo que o mercado é mais assertivo. Eu não vejo tanta discrepância de precificação do mercado, assim. Às vezes eu vejo que o que ele estabeleceu de odd se mantém dentro do jogo ao vivo ali, e essa odd sobe e desce mais mesmo quando tem um time muito melhor do que o outro. Assim. Então eu acabo que faço as duas divisões, eu faço muito a segunda, por esses aspectos que eu comentei, né? Tem essa fluidez de mercado, tem bastante liquidez, a stream é boa, né? Na maioria dos jogos, a gente não tem muito problema com stream. A Premier League eu gosto demais também, para fazer esse método que eu comentei do time que tá perdendo ali. Geralmente o time busca o empate, então é uma liga que vai bem. Gosto muito da Espanha e da Alemanha também. Acho a Alemanha é loucura, né, cara? A Alemanha já é Alemanha é foda. para esse scalping que eu comentei, né, para os jogos parelhos, aí vai bem melhor assim o scalping por conta de ser, cara, cada contra-ataque ali é uma chance iminente de gol, então a Alemanha tem essa loucura. Saída de bola também dos alemães. Todo mundo quer sair com bola no chão e todo mundo quer marcar alto. Então, cara, é loucura, velho. Loucura. Verdade. Aí a Espanha já é um negocinho mais moderado. Você pega ali um Getafe Mallorca, já é um joguinho mais brasileirão, assim, você já consegue trabalhar com mais calma. Gosto muito do Brasileirão. As duas divisões eu gosto muito. É uma Você faz pena. Série B também? Faço, cara, mas é uma pena a stream tá zoada, cara, esse ano aí, ano Caramba. passado, esse ano. E, cara, você comentou de campeonato que eu não vou bem, cara. Eu sempre tive um distanciamento, assim, cara, da França. Acho que foi uma liga, assim, que nunca deu liga. Acho que por conta do delay também, por conta de ser um campeonato que tem muito jogo ali encavalado com essas outras, né? Alemanha, Espanha, Inglaterra e tudo mais.
E acabou que eu me reduzi muito ao PSG, assim, cara. Então, e nem é todo jogo do PSG que eu vejo também. Às vezes eu vejo que é um jogo isolado, aí beleza, tem um PSG agora, eu vou ver, mas acaba que eu fico escanteando muito, assim, a França e assim foi e assim é até hoje, assim, sabe? Não que eu tenha raiva ou que eu tive prejuízo muito grande, mas é um campeonato que eu acabo não fazendo. Olha, legal esse comentário. Acho que eu já tinha visto gente, por exemplo, que não gosta da Bundesliga, né? Que é loucura, ou da própria Premier League, ou de campeonatos muito under, tipo Argentina e tal, mas acho que a Ligue é a primeira vez que eu vejo alguém comentar assim, legal, que saiu do óbvio, né? Vamos dizer assim. Então, e engraçado assim, que para match odds, Brasileirão, Argentina vai legal, assim, você consegue ter uma leitura plena dos. Há controvérsias, né? Tem uma galera que me aborda e fala, cara, eu não consigo fazer Brasileirão nem ferrando e tal. E eu falo, cara, é tão fácil ler o Brasileirão, cara. Vai ler um Frankfurt Stuttgart lá que você vai se ferrar, velho. E é louco você ver isso, né, cara? A diferença de adaptação e leitura que as pessoas têm, né, com os mercados. E aí, cara, se couber menção honrosa aí, cara, tem uns campeonatinhos na Europa que são bons também, cara. Suécia, Dinamarca, Noruega, são campeonatos legais de fazer. Acho que você vai bem por causa dos gols, né, cara? Que são muito over, né? Holanda também, né? Cara, você ficou over. O Suição é ouro. Cara, o Suição é demais, velho. Você pega o Elversberg lá, o amarelinho lá, alternativa assim, para recomendar. Suíça na veia. É uma Bundesliga sem grife. Nossa, bom demais, cara. Cara, e é engraçado, né? Nessas ligas você trabalha só os favoritos ou você trabalha jogo parelho também? Então, por exemplo, você pegar lá é que agora eu não sei quem tá dominando lá, mas um Halmstad e Vanberg lá da Suécia, você trabalha também? Ou tem que ter um Malmo ali no meio? Como é que não, ganhou aquele Mjällby, né? Que fala. O Mjällby foi campeão, né? Histórico lá. O amarelinho lá. Cara, eu fazia bastante o Malmo, mas eu gosto muito do Elversberg. Tem o Elversberg, ele é meio Stuttgart, assim, ele é meio overzão, assim, e gosta. Tem um que é verde, cara, que eu esqueci o nome. Não vou lembrar, velho. Esqueci o nome. Tem o AIK também, que é bom, faz uns jogos interessantes. Mas, como eu não tenho tanto conhecimento sobre a liga, eu vou mais na leitura, assim, eu vou no respaldo da leitura. Sim. Mas os cabeças ali, o G6 da liga, eu tenho um pouquinho de conhecimento, assim. E quando tu vai para essas ligas... Para não ficar só no Malmo, no Bodo, no Copenhague, né? Tentar fazer algumas outras coisas também. Não, show. E quando você vai para essas ligas, assim, você tem que dar um ajuste de stake ou vai que vai? Cara, geralmente eu ajusto, né? Porque, por exemplo, acho que a Suécia ainda tá com delay, né? Tem um delayzinho ali considerável. Aí você vai, sei lá, bota 50%, 25% ali. Porque, cara, são ligas que calham de começar e dar andamento justamente quando as maiores já estão ou no final ou já estão de férias, né? Então, vira material pra gente ali. Show. Pelo jeito, o Bebeto, na época lá parou o futebol aí, pandemia e tal, você foi para Bielorrússia, então. Nossa, o Bodão lá, Finlândia, os submundo, a galera, nossa, cara, loucura. E inclusive eu tava até vendo quando eu conheci o Renan também, que faz bastante under lá, ele comentou que fez a transição dele de trader de CLT para trader, né, cara? Que loucura na pandemia, velho. Nessa época. Putz. Nossa, que loucura. Mas foi nessa época que eu conheci o Bodão, cara. Assim, conheci o Bodoglin, né? O Bodoglin agora tá no hype, mas a gente tava lá quando era mato, né, cara? Bom demais, bom demais. Ô, meu querido, estamos fechando aqui então. Quero agradecer aí você por esse papo muito bacana, cara, muito conhecimento. A galera tem certeza que chegou até aqui, galera. Comenta aqui embaixo, pô, tenho certeza que vocês gostaram demais, que o Bebeto trouxe muito aprendizado. Você vê que é um cara que estuda demais em tudo que ele faz, leva muito a sério o que ele faz, e assim, é um exemplo aí, principalmente para os dias de hoje, né? Como a gente até comentou nesse papo, que a maioria da galera leva de uma forma recreativa, claro, cada um faz da sua forma, mas eu acho que se você realmente quer tirar um dinheiro de forma consistente aqui, eu acho que você deve seguir aí o exemplo do Bebeto, né? Obrigado, viu, Bebeto?
Imagina, cara. Obrigado vocês pelo convite e, cara, o que eu puder ajudar aí com leitura de jogo e mercados, vamos que vamos. Show demais. Eu vou deixar aqui na tela, ó, pesquisem aí, mas ó, vai ter tudo na descrição, tá? O canal no YouTube do Bebeto, também o Instagram dele. Mas se vocês pesquisarem aí, Bebeto Trader, vocês vão encontrar aí os conteúdos dele, o canal dele muito bom, né? Inclusive vai estar aqui em collab com esse vídeo, você já pode clicar e já pode se inscrever, mas tá lá no Instagram também, né? Mas o carro-chefe mesmo, né, Bebeto, é o YouTube, né, velho? Tô no YouTube, tô pensando em fazer algumas coisas novas por aí também, só tô precisando encaixar a agenda mesmo, arrumar tempo, porque o cara faz tudo sozinho, então Vou arrumar um editor, hein? Vai ter que arrumar um tem que editor, se hein? virar, né, cara? Valeu. Mas, ó, aproveitando, ô Bebeto, o Stefano caiu aqui, mas não tem problema. Você também, né, tem o seu acompanhamento, né? Se quiser falar como que funciona, tal, para galera que se interessar aí. Cara, eu diria que é uma comunidade, então a gente tem um Discord bem fechado ali com uma galera que tem essa mentalidade, né, esse desejo de se aprimorar, de entender mais jogo, entender mais mercados. E lá, cara, a gente assiste a jogos juntos. Então, todo esse conteúdo que eu trago para o YouTube no meu canal foram telas que eu gravei trabalhando junto com a galera lá. Então, a gente, além de ter essas telas minhas que eu explico e tem um banco de dados cheio de vídeos lá para a galera acessar e estudar, a gente também assiste aos jogos juntos, né? O microfone aberto ali para a galera, para a gente bater papo mesmo, assim, conversar, entender, fazer a leitura do jogo junto. E também agora a gente está analisando tela, né? Então, o cara quiser mandar a própria tela dele para eu meter os pitacos ali, Da dar uma hora. criticada na tela dele, a gente faz também. E aí a gente sempre vai com esse viés de aprender, né, repetir, né, criar o hábito de fazer a parada dar certo, né? Então, sugiro que o cara venha no meu canal, assista aos vídeos, fala, pô, gostei, então quero trabalhar com esse cara. E aí, vem para a comunidade que você vai ser muito bem-vindo. Show demais. Ó, galera, o Stefano tá mandando um abraço aqui para todos vocês. Ele acabou caindo aqui, mas não tem problema. Lembrando sempre, tá? Boteco do Clubão, oferecimento da Betfair, link vai estar aí abaixo na descrição, assim como todos os conteúdos do Bebeto. Obrigado novamente, Bebeto. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui nesse vídeo. E claro, aquele abraço a todos. Tamo junto e até a próxima.